Fala pessoal do canal Conjugado, tudo bem com vocês? Voltamos hoje para o vídeo 3. Hoje nós decidimos não falar sobre Marco Aurélio, sobre o livro. Nós vamos voltar no próximo vídeo a falar sobre o capítulo 3, o livro 3 na verdade, de Marco Aurélio, de Meditações de Marco Aurélio. Nesse vídeo nós estávamos conversando sobre algumas situações da nossa relação e nós decidimos então... Tipo uma DR. Tipo uma DR ao vivo. Tem que marcar essas coisas aí na live. Aí chama parente, chama verdade. vizinho, chama todo Tem mundo que ser participar. live quando eu vou DR. E nós decidimos compartilhar com vocês algumas ideias que nós tivemos a partir daí. Um evento no começo da nossa relação chamou a nossa atenção, que foi um dia que eu fui fazer uma surpresa para Nina. Era Páscoa, nós tínhamos 3 anos juntos. Eu decidi fazer o seguinte, eu espalhei, foram 12 bilhetes pela casa, pelo apartamento, na verdade. 12. Foram 12 bilhetes. E era assim... Podiam ser 5, Podiam ser 5. E aí o que acontecia? Um bilhete tinha uma dica pro próximo bilhete. Aquela história de, um bilhete para pro outro, pro outro, pro outro. E no final do último bilhete tinha flores, chocolate e uma carta que eu havia escrito. Primeiro que quando ela chegou em casa, expliquei para ela o que ia acontecer. Ela fez cara de velório. Ela fez cara de velório e eu fiquei meio sem reação, porque assim, eu estava tão animado com o que ia acontecer, porque eu achei essa ideia genial. Eu vi o entusiasmo assim, morrer na cara dela. Vou resumir para vocês. Eu ajudei ela a achar, eu acho que foi do 5º ou do 6º bilhete em diante, eu praticamente achei os bilhetes para ela. E, enfim, no final teve chocolate, ela agradeceu, me deu um beijo, acho que foi tomar banho, alguma coisa desse tipo. Por que a gente lembrou dessa experiência? Às vezes o que é muito importante para um não é tão importante para o outro. E, na verdade, como entender isso, né? Porque o que nós percebemos é que uma das qualidades que nós, enquanto casal, nós temos é a capacidade de conversar um com o outro para entender o que está acontecendo. Tentar, pelo menos. Eu, pelo menos tentar. Porque a nossa tendência seria brigar. Porque, eu passei horas fazendo, para mim, eu despendi mais energia do que dinheiro, na verdade, né? Mas foi muito decepcionante, assim, ver como ela recebeu aquilo que eu tinha feito para ela com tanto zelo. Na verdade, a partir dessa lembrança que a gente teve, na verdade, da nossa história, a gente começou a pensar como é importante saber ler o outro, né? Saber, primeiro, observar os sinais e compreender o que o outro está sentindo e vivenciando naquele momento, para a gente poder também se organizar internamente e compreender a melhor maneira de lidar com aquilo, né? Porque a gente está em relação com o exterior o tempo todo, né? Em relação com as outras pessoas o tempo todo. E vocês sabem que a primeira vez que a gente conversou sobre isso depois que aconteceu, foram poucos dias depois, eu fiquei bastante chocada porque eu percebi o quanto ele ficou decepcionado com a minha reação. E o quanto eu frustrei ele, na verdade, né? Por conta das expectativas dele e do meu comportamento. E a gente tem isso de muito diferente, o Marco e eu, né? Ele é uma pessoa bem mais afetuosa, carinhosa, emotiva. E eu realmente sempre fui muito dispersa nesse aspecto. E isso me fez ter um choque de realidade, de pensar assim, não... Se eu quero construir uma relação saudável com essa pessoa, eu preciso conhecê-la melhor, né? E tentar compreender como o mundo dela funciona. E outra coisa, eu quis tentar começar a aprender um pouco com ele de como era esse mundo mais leve, esse mundo mais divertido, mais colorido, que não é uma coisa que eu automaticamente tinha e nem tenho ainda, né? Mas é algo que eu estou aprendendo a evoluir com ele, a aprender com ele, né? Mas foi uma coisa muito racional, muito pensada, porque realmente eu pude perceber o quanto eu estava em desconexão com ele nesse sentido, né?
E eu com você, né? Porque Sim. como ela é muito racional, eu em geral tendo a ser menos pragmático. É um termo que ela adora. E isso me fez pensar muito, né? A gente conversando agora de novo sobre isso, né? Na questão da empatia, na questão da compaixão, né? Que são valores, virtudes humanas, né? Tão importantes para um bom convívio social, familiar, de relacionamento. E, na verdade, o quanto a gente pode usar isso a favor do outro e a favor da gente, né? Porque é um exercício que melhora a vida do outro, que pode engrandecer a gente, né? Até quando a gente estava conversando sobre isso, eu comentei com o Marco, quando eu estava na faculdade, eu li um livro, tentei ler, né? Porque é um livro difícil de compreender, um pouco difícil. Chama Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. É de um filósofo francês, que eu adoro, que chama André Comte-Sponville. Na verdade, esse livro é muito interessante porque ele divide o livro em várias virtudes, né? Então, cada capítulo ele fala de uma virtude e um dos capítulos ele fala de compaixão. E uma coisa que me chamou muita atenção na abertura desse capítulo e que depois dessa nossa conversa eu voltei a ler foi que começa assim: a compaixão tem má reputação. E aí eu lembro que na época eu li isso e achei estranho, porque eu sempre achei compaixão, e outra, né, tá num livro sobre virtude, e aí começa assim: a compaixão sempre teve má reputação. E aí eu não vou me delongar, né, mas basicamente durante esse capítulo o André Comte-Sponville fala de como historicamente, principalmente aqui no Ocidente, a questão de compaixão é um pouco mal vista, porque parece uma coisa não tão valorosa. É como se a gente só se solidarizasse com o outro na tristeza do outro, e como se fosse uma coisa só de sentimento, tá? Eu fico triste porque o outro tá triste e acabou, né? Não tem utilidade nenhuma. E ao longo do capítulo, ele mostra a diferença da visão da compaixão entre a cultura oriental, né? Principalmente no budismo. O budismo defende muito, né, a compaixão, e na cultura ocidental. E ele colocando, né, que a maioria dos filósofos e dos pensadores colocariam, por exemplo, a caridade como acima da compaixão, porque na caridade você faz o bem pro próximo, mesmo que ele não precise, mesmo que ele não esteja triste, e na compaixão você só volta o seu olhar pro outro por ele estar triste, né? E eu lembro que foi essa sensação que eu tive quando eu via o Marco triste pela minha atitude. E aí, ao longo desse capítulo, o André Comte-Sponville tenta elaborar que a compaixão pode ser muito bem usada, porque a gente se compadecer com a tristeza do outro pode ser o primeiro passo para a gente se movimentar em direção ao outro, para a gente crescer como ser humano, para a gente ser mais humano para o próximo, e para a gente, claro, a partir disso, elaborar outras virtudes, né? Então, obviamente, se a gente for pensar na teoria, por exemplo, a caridade, a justiça, a coragem, poderiam ser até virtudes melhores do que a compaixão, mas nós, seres humanos, somos extremamente falhos, né? E é melhor que a gente tenha alguma qualidade do que qualidade nenhuma, ou algum movimento humano do que movimento nenhum, né? E isso, pra mim, tem muito a ver com empatia, quando eu penso isso, além da própria questão de olhar o outro, porque empatia é esse movimento também de olhar o outro, assim como a compaixão, mas também de entender, pra mim, a essência da empatia é entender os limites do outro, né? E entender o que o outro é capaz de dar pro mundo, pra gente, pra si próprio, o que o outro é capaz de enxergar, o que o outro é capaz de fazer, e se colocar no lugar do outro. E principalmente, eu acho, tratar o outro com delicadeza e com respeito dentro do território dele, né? Então, a partir do momento, por exemplo, que eu vi o Marco triste com o que tinha acontecido, pra mim aquilo não teria motivo de ser, não teria motivo de ficar triste, não teria motivo de ficar chateado, mas pra ele era algo importante, então eu precisava ter esse movimento de olhar pra fora, olhar pra ele. A gente acaba usando isso em outras situações, por exemplo, a Nina, por ser mais pragmática, a Nina ela tem um certo padrão de fala, certo? Então esse padrão de fala é geralmente muito assertivo. Talvez um pouco pela profissão, talvez pela personalidade, mas o fato é que ela é assim. Então, compreender que o padrão de fala dela é desse jeito, tem esse formato,
Eu demorei muito tempo para entender isso, mas depois que eu entendi isso, situações que me deixavam tristes antes, no começo da nossa relação, não me deixam mais, porque eu sei que ela não está tentando me ofender. Nem a mim, nem a ninguém, né? Um outro ponto que eu acho correlato eu sempre tive um ranço muito grande com a filosofia, porque eu sempre enxerguei na filosofia uma coisa inútil, ou só útil para Platão na época dele, ou só útil para, né, muito distante da minha realidade, né? E quando você começa a estudar filosofia, você começa a ler os textos, o próprio Marco Aurélio, ainda que, né, a filosofia precise ser repensada para os nossos dias, né, porque de fato Marco Aurélio não conheceu os nossos dias, nem Platão, a filosofia ajuda a gente a exercitar esse pensamento e tentar agir de uma forma melhor, né? É como se como se a filosofia ajudasse a gente a filtrar as coisas que acontecem ao nosso redor para responder da melhor maneira possível. E eu acho que o que você disse vem muito na questão de trazer a filosofia para a prática, né? E trazer esses conhecimentos teóricos para o mundo real. Até essa ideia que a gente quis hoje conversar sobre esse exemplo da nossa relação, de como a gente pode utilizar esse conhecimento teórico que a gente está aqui querendo dividir com vocês para o nosso dia a dia. Até quando eu comecei a ter interesse por filosofia, e foi mais ou menos nessa época que eu conheci o André Conde Sponville, o que me atraiu no livro dele foi essa questão de praticidade, né? Porque, ok, então eu posso aprender sobre virtudes, e então se eu aprendo sobre virtudes, eu posso aprender como desenvolvê-las e como colocá-las no meu cotidiano. A ideia foi essa, querer melhorar como ser humano para mim e para os outros, né? Até eu queria ler uma frase do André Conde Sponville, que ele fala: filosofar é pensar a sua vida e viver o seu pensamento. Então, na verdade, é isso, né? De trazer o pensamento para a prática, né? E a empatia precisa muito ser colocada em prática, né? Porque hoje em dia a gente vê as pessoas falando o que pensam, né? O famoso sincericídio, né? Eu falo mesmo, é um direito meu falar, eu tenho que falar a verdade, é melhor a verdade do que ficar enganando. Enfim, são tantas as maneiras de colocar isso. E é óbvio que a verdade e a transparência são essenciais na vida, e são valores muito importantes, mas tudo é uma questão de você respeitar o teu próximo e de entender que a gente vive nessa dinâmica, que todos nós temos as nossas dores, as nossas alegrias, e de que assim como a gente quer e deseja ser ouvido e respeitado e acolhido, o outro precisa disso também, né? Ainda mais em época de quarentena, né? Então, ainda mais em época de quarentena. E eu penso que a gente tem que treinar nos momentos mais difíceis. Então, a gente tem que treinar a ter empatia pelas pessoas que ofendem a gente tem que treinar a ter empatia pelas pessoas que fazem coisas com as quais a gente não concorda, né? Não é que a gente tem que se igualar a essas pessoas, mas eu sempre parto do princípio de que eu estou lidando com um ser humano, né? Eu não estou lidando com um robô, com uma máquina, eu estou lidando com um ser humano. Pessoal, era isso para hoje. Pensarmos um pouco essa relação da filosofia, que parece sempre muito simbólica e muito abstrata e muito longe da gente, trazer ela para perto, trazer ela para as nossas relações, tentar resolver as questões do cotidiano com o auxílio dessa ferramenta. Esse livro do Sponville, que a Nina está relendo, eu ainda não li. Por que eu ainda não li? Essa edição nova nós compramos recentemente. A Nina está lendo e olha só o que ela está fazendo, ó. Mas eu não sei. O que acontece? Quando ela terminar o livro, eu já teria um resumo completo, grifado. Você está me entendendo? Essa é uma grande virtude, isso né? É uma grande virtude, você é capaz de sintetizar. André Conde Sponville estaria orgulhosíssimo de você nesse momento. Parabéns. Abraço. Te queremos aqui em Sponville. Vamos fazer Nossa. Vamos começar um programa de entrevistas com o Sponville. Com o Sponville, uau! Pessoal, muito obrigado. E até a próxima.